Começando agora a série de vídeos do blog, onde nós trataremos de razão e divisão proporcional, ok? Então vamos lá, essa foi Magno que pediu, então nós iremos fazer esses vídeos para ele. Vamos lá, antes de nós resolvermos propriamente dito as questões, seria interessantíssimo que nós soubéssemos o que é que significa sequências de números diretamente proporcionais ou então sequências de números inversamente proporcionais. Fica melhor, fica mais fácil a resolução se você souber o que é que significa essas duas coisas. Eu coloquei aqui para você, preste bem atenção, essas duas sequências de números, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Por causa de dois detalhes que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro detalhe, ambas as sequências apresentam números que crescem, agora crescem de maneira proporcional. Observe o seguinte, o primeiro número dessa sequência para o segundo, eu tripliquei, ou seja, eu multipliquei por 3. Veja o que é que acontece do primeiro número lá embaixo para o segundo número. Também foi triplicado. Se 6 é o dobro, ou melhor falando, se 6 é o triplo de 2, 15 é o triplo de 5. Veja aqui, retorne para a primeira. De 2 para 10 eu quintupliquei. Ora, de 5 para 25, ou seja, do primeiro para o terceiro, eu também quintupliquei. Olha só, o que é que você tem aqui? 22. Para eu sair de 2 e chegar até 20, eu multipliquei por 10, ou seja, eu decupliquei. A mesma coisa acontece aqui, ó. Desse primeiro para ir para o 4, eu tive que decuplicar o número. Ora, por causa desse detalhe, você diz que essas duas sequências são diretamente proporcionais. Em termos de questão de resolução, toda vez que você estiver lendo uma questão e lá estiver escrito que os números foram escritos na forma diretamente proporcional, ora, o que é que você vai fazer? Uma divisão. E que divisão? Entre os termos correspondentes da sequência. É algo mais ou menos que você tem aqui, ó. O primeiro termo da sequência de cima, dividido pelo primeiro termo da sequência de baixo, vai ter que ser igual ao segundo termo da sequência de cima, dividido pelo segundo termo da sequência de baixo. Olha só, essas duas divisões vai dar o mesmo valor, ambas vai resultar em 2/5. Se não, vejamos, olha para cá, se você simplificar 6/15, você vai ter, por 3, você vai ter 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. A mesma coisa vai acontecer se você pegar o terceiro termo da sequência de cima e dividir pelo terceiro termo da sequência de baixo. Olha cá, se você simplificar essa razão por 5, você vai ter 10 dividido por 5 dá 2, 25 dividido por 5 dá 5. O mesmo vai acontecer com esse último termo aqui, ó, 20 dividido por 50. Simplificando por 10, você vai ter 2/5. Então, combinado, quando você tiver uma questão e lá na questão estiver informando que as sequências de números são diretamente proporcionais, você monta uma divisão. Agora vejamos o que é que acontece quando você tem duas sequências de números inversamente proporcionais. Se aqui você tinha duas condições, aqui você também tem duas condições diferentes, bem particulares. Quais são essas condições? A primeira sequência, a primeira condição é uma sequência cresce e a outra decresce. Agora, de maneira na razão inversa. O que é que significa isso? Preste atenção. Do primeiro para o segundo, eu dupliquei, ou seja, eu multipliquei por 2. Agora, do primeiro para o segundo aqui, eu dividi por 2. Se em cima houve um aumento 2 vezes, aqui houve uma redução pela metade. A mesma coisa acontece aqui, ó. Observe que para eu sair do primeiro e ir para o terceiro termo, eu multipliquei por 4. O que é que vai acontecer embaixo? Eu vou dividir por 4. Observe que 75, que é o terceiro termo dessa sequência, é a quarta parte do primeiro termo. Portanto, duas sequências de números serão inversamente proporcionais quando acontecer essa sequência daqui, ou seja, essa característica. Mas se aqui você tinha, na divisão diretamente proporcional, você tinha a divisão, aqui você tem a multiplicação como sendo constante. Se não, vejamos, se você pegar o primeiro termo daqui e multiplicar por esse primeiro termo, você vai ter 1 vezes 300 é igual a 300. Pegando o segundo daqui, multiplicando pelo segundo de baixo, você vai ter 2 vezes 150
300. A mesma coisa aqui, ó, você pegando o terceiro daqui e multiplicando pelo terceiro daqui, você vai ter 4 vezes 75, vai ser igual a 300. O mesmo vai ser 6 vezes 50, 300, 10 vezes 30, 300. Ok? Bom, dadas essas explicações, a gente vai agora para uma questão que caiu aqui no concurso da CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, um concurso feito pela Fundação Getúlio Vargas, onde você tem um concurso recente, por sinal, onde você tem uma questão de divisão diretamente proporcional. Você tem aí digitado aí na sua tela a questão, então você me acompanha. A questão é mais ou menos o seguinte: ele pede para que você divida o número 11.700 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 1, 3 e 5. Ora, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 11.700 e vou escrever ele em 3 partes. A mais B mais C vai ser igual a 11.700. Ora, eu tenho aí 2 sequências de números. A primeira é A, B, C. E a segunda sequência, o próprio enunciado informa. Número 1, número 3 e número 5. E eu sei que essas 2 sequências, segundo o enunciado, elas têm que ser diretamente proporcionais. Ora, mas nós já acabamos de ver isso. 2 sequências de números são diretamente proporcionais quando você tem a divisão entre os termos correspondentes. Então eu vou fazer o seguinte: o primeiro daqui eu vou dividir pelo primeiro da outra sequência. Eu tenho o segundo dessa sequência dividido pelo segundo da outra sequência, e eu vou ter o terceiro dessa sequência de cima dividido pelo terceiro da sequência de baixo. Ora, o que é que nós temos? Aqui nós temos proporções múltiplas, e eu vou aplicar uma das propriedades das proporções. Essa propriedade é o seguinte: que eu vou poder somar todos os antecedentes em cima e somar todos os consequentes embaixo. Eu vou fazer isso aqui agora. É uma das propriedades das proporções. Eu tenho A mais B mais C, aqui eu tenho 1 mais 3 mais 5. E esta divisão da soma dos antecedentes com os consequentes, essa propriedade diz que vai ser igual, essa soma vai ser igual a cada uma das razões isoladamente, separadamente. Então nós temos aqui B sobre 3 e eu tenho aqui C sobre 5. Muito bem. Olha, mas observe o seguinte, ó, dê uma olhadinha nessa soma daqui. A mais B mais C, eu sei quanto vale A mais B mais C. Está aqui, ó, vale 11.700. Então eu venho para cá e coloco que A mais B mais C vale 11.700. Me acompanha aqui, ó, 11.700. E aqui embaixo o que é que eu tenho? 1 mais 3 mais 5, eu tenho o número 9. Ora, a questão pede o seguinte, agora observe com a questão, até de você ganhar tempo lá na hora. A questão pede para que você calcule a diferença entre o maior dos termos, que é C, e o menor dos termos, que é A. Ora, então não faz sentido você querer trabalhar com esse B, ele não pede isso para você na questão. Então eu vou trabalhar com o A, que é o menor, e o C, que é o maior. Portanto, a gente vai pegar A sobre 1, A sobre 1, e eu vou pegar aqui C sobre 5. C sobre 5. Ora, 11.700 dividido por 9, isso dá 1.300. 1.300 vai ser igual a A. Eu não vou precisar escrever esse denominador 1, não faz sentido. C sobre 5. Ora, o valor de A eu já achei, 1.300. A, portanto, é igual a 1.300. E o número C vai ser C sobre 5 igual a 1.300. Passando esse 5 para lá, você vai ter C igual, ou melhor, C vai ser 1.300 vezes 5, eu tenho C igual a 6.500. Como ele pede a diferença, 6.500 menos 1.300, você vai ter 5.200. Portanto, essa é a primeira questão da série Razão e Divisão.